do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos para o cuidado de Deus, para a bondade, a misericórdia de Deus, em nome de Jesus? Olha só, irmãos, texto base de hoje, 1 Coríntios 10, 12, que é o 13, né? O 12 e o 13. Aquele que cuida, que cuida, que está achando que está em pé, vigie para que não caia. Esse é o texto base, tá bom? Vamos começar aqui presta atenção. Deus é misericordioso. E uma coisa, ela não acontece de uma hora para outra. Então, o que ele fala para nós no texto base? Vou ler o texto base aqui. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar o escape, o livramento. Então, irmão, presta bem atenção. O que ele está falando para mim e para você? A gente está achando que está em pé. Ó, vigia para você não cair. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai cair? Quer dizer que vai surgir uma situação? Não sei. Mas o que eu quero dizer para mim, trazer para mim, para você, é que nós precisamos estar com a nossa vida na presença do Senhor. Por quê? Sozinho. Se você vai daqui para uma cidade, outra cidade, você vai do seu veículo particular, você tem um carro, ou você vai com o carro de alguém, enfim, você está indo junto. E vamos colocar aqui que essa pessoa sabe pilotar. Se eles estiverem em dois, quando um estiver dirigindo, fulano, você está bem, está cansado, quer descansar, quer que eu dirija um pouquinho, sabe o que é isso? É que estão ali compartilhando, certo? E aí, ao mesmo tempo, um está vigiando o outro. O que eu quero trazer para mim e para você? O que nos dá a direção é eu não eu vigiar, mas às vezes, se eu andar sozinho, eu não vigio. Eu vou te dizer uma coisa, presta bem atenção, anda com a palavra, anda com a direção de Deus. Vamos começar aqui? Senão fica só na minha palavra, né? A minha palavra não tem força. Quem tem força é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Presta bem atenção. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Eu preciso do bem-aventurado homem que não anda, que o segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é que não é puro, que não é purificado, enfim, você sabe, né? Nem se detém no caminho dos, não para. Eu tenho amizade, mas eu não vou parar. Eu posso, isso aqui não é o meu contexto, certo? Convivência, comunhão direta, nem assenta na roda dos escarnecedores, nem para no escarnecedor, aquele que zomba. Você está entendendo? As minhas escolhas vai me fazer enxergar aquele que está em pé, cuide para que não caia. As nossas escolhas vai nos fazer ter uma visão, uma capacidade apurada das coisas, né? Ter um ajuste fino ali das coisas. Olha só, presta atenção aqui comigo. Ó, pois, aí ele fala, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, medita dia e noite. Presta atenção, vou te falar uma coisa, talvez você saiba todas as funções, talvez, eu não sei, tá? Eu não sei se é exatamente isso, mas eu vou falar aqui. Talvez você saiba todas as funções do seu smartphone. Talvez você saiba. Ou você sabe uns 80% das funções do seu smartphone. Você mexe, você puxa, você sabe, porque você usa toda hora, não é isso? Irmão, presta atenção. Em nome de Jesus, meditar na lei do Senhor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Então, eu meditar dia e noite, não é ler pelo menos um versículo. Eu leio e vou ficar pensando. Olha, como é que é isso? Como é que é esse versículo aqui? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É só um exemplo, tá?
Então, peraí, Deus entregou o filho, olha, porque ele me amou, amou o mundo, eu estou incluído no mundo. Não, você está entendendo? Medita dia e noite, querido, porque assim nós vamos aprender. Aquele que está em pé, cuide, vigie. Como é que eu vigio? Através da palavra, porque eu não vou saber vigiar se eu andar na minha própria conduta. Você está entendendo? Aí ele fala assim, ó, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, né, no seu tempo, as folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Você está entendendo? O que que vai fazer eu não cair e você não cair? Eu ter a palavra, aquele que está em pé, cuide, vigie para que não caia. O que que vai nos garantir? O que nos garante é a palavra de Deus, porque assim eu e você vamos estar trilhando uma conduta. E não vão falar assim, não, peraí, isso aqui não serve, não. Essa condição, eu preciso mudar isso aqui não tá bom, não. Não tá certo isso aqui, não. E aí, eu vou sair não vou sair de perto de cair. Você está entendendo? Vou entender que se surgir alguma situação, Deus conhece a minha estrutura e eu não vou ser provado além do que eu posso suportar. Com a, com a tentação, ele dará o escape, o livramento. Você está entendendo? Então, medita, pois será como árvore plantada junto a ribeiro. Irmãos, águas a ribeiro, a qual dá o fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Você está entendendo? Quando coloca alguma coisa na sua mão dá certo? Quando coloca alguma coisa na mão do fulano dá certo? Por quê? Porque nós procuramos meditar na palavra do Senhor, procuramos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Presta atenção. Olha só, agora pula aqui para o Mateus, para o João, oh, perdão, irmãos, Salmos 27:4. Ó, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir e aprender, né? E inquirir e aprender no seu templo. Olha só, o que que ele falou? Um anseio. Manifestei uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura. Você está entendendo que diante de cada situação, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu pedi, Deus, me ajuda a estar na tua presença. Aí você que está aí, você está me ouvindo? Você fala, ô irmão, eu quero estar na presença de Deus, é claro que eu quero, é claro que eu quero estar junto com o Senhor, é óbvio que eu quero estar na presença de Deus, é claro. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar para que isso aconteça. Não, você acha que vai ser como? Deus, ele vem com o poder, a graça, a bondade dele sobre nós. E eu preciso buscar estar na presença de Deus. Não vai acontecer assim. Por exemplo, chegou tal hora é a hora do culto, então eu vou para o culto. Ó, eu estou com um momento aqui e eu vou parar e eu vou orar a Deus. Olha, eu vou reservar esse tempo aqui. Então, por quê? Porque nós temos várias coisas acontecendo na nossa vida. A gente tem trabalho, a gente tem compromisso com as pessoas. Se eu não buscar um tempo, um lugar, uma ocasião, eu não vou reservar. Então, busca, luta para que isso aconteça. Porque quando chegar o dia lá da adversidade, o que ele vai fazer? Ó, porque no dia da adversidade me esconderá. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Deus vai nos colocar sobre uma rocha. Sabe o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia do Senhor. As coisas vão acontecer e nós vamos ter o suprimento, a manifestação extraordinária de Deus. Então, diante de cada situação, em nome de Jesus, nós vamos viver a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Aquele que está em pé, cuide, vigie para que não caia, mas eu vou vigiar com os meus olhos? Não, eu vou vigiar com a direção da palavra.
Por isso que eu vou buscar estar na presença do Senhor todos os dias. Por isso que eu vou meditar na palavra, que aí as coisas que eu fizer vão dar certo. Em nome de Jesus, continua. Ó, tudo isso você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. Presta atenção. Às vezes tem alguém do nosso lado que vai nos ajudar. É um irmão, é uma irmã, é alguém, é o pai, é a mãe, é o primo, é a prima, enfim, alguém. Agora, deixa eu te dizer, tem alguém que está toda hora com você. Tem alguém que está toda hora comigo. Presta atenção, que é quem? Mas, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você está entendendo? Agora vai mais além. Você está entendendo? O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos lembrar da palavra. Surgiu uma situação, ele vai falar: filho, sai daí que daqui a pouco vai surgir um problema aí. Pode ser que ele não fale dessa maneira, irmão. Isso é força de expressão. Talvez a gente chegue num nível que ele vai falar de maneira clarinha conosco, né? Não por causa dele, mas por causa da nossa reserva e disposição. Ele fala de maneira clarinha. Olha, sai daí que vai surgir alguma coisa. Ó, sai daí e Deus vai dar a direção. Agora, mas ele vai falar, sai daí, ó, e Deus dá a direção. O Espírito Santo é. Aí ele fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí a gente entra no nosso texto base: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Não veio tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus conhece a nossa estrutura, então eu preciso toda hora, aquele que está em pé, cuide. Nossa, estou orando, estou enviando as palavras, olha, eu estou pregando aqui para o meu vizinho, para a minha vizinha, cuide para que não caia. O que eu preciso entender? Não veio tentação senão humana, as coisas são humanas. O que eu vou fazer? Observar o escape, o livramento que Deus tem. Como? Digo, porém, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, é as vontades da carne. Aqui ele está mais próximo de vontades mais sérias ainda, as vontades da área sexual e tudo mais. Mas se eu andar no espírito, eu não vou cumprir as vontades da carne. A vontade da carne fala assim: ah, senta aí nessa sua TV que você tem, bonitona, e começa a ver uma série, ver um filme. É proibido ver série, irmão? É proibido ver filme? Não, a não ser que o filme seja indecente, inadequado. Aí vai trazer consequências, né, ruins para a nossa vida. Agora, separar um pouquinho e assistir é coisa legal, você diverte lá um pouquinho, mas tem hora que não dá para fazer isso. É uma vontade da carne, mas eu preciso ir para o espírito. Sabe por quê? Você está numa batalha, eu estou numa batalha. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Deixa o Espírito te guiar, porque assim nós vamos aprender que, ó, aquele que está em pé, cuide que não caia. Vamos orar em nome de Jesus? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Pai. Nos dá sabedoria e a dependência, Pai, do Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Ô Senhor, nós não sabemos de onde está a cilada. Muitas vezes, Deus, nós achamos que estamos em pé, que estamos firmes. Nos guarda, Deus, desse lado do diabo. Nos guarda da situação contrária. Fortalece a nossa vida com a tua unção, teu poder e a tua misericórdia. Nos enche do teu reino, a tua justiça. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos de maneira poderosa. Nos fortalece com a tua graça, com a tua presença e a tua misericórdia. Papai, nós queremos estar todo momento vigiando, Pai, vigilante diante de cada situação, Pai. Nós sabemos que somos fracos, dependentes de ti, Pai. Enche-nos da tua presença. Espírito Santo, guia a nossa vida, cuida de nós, nos dá direção, em nome de Jesus, para que nós possamos nos manter cada dia mais na tua presença, firme nos teus atos, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, alcance meu irmão, a minha irmã que está comigo, que está crendo na palavra, está crendo na tua manifestação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.